Olá, como você está? Espero que bem. Eu sou o Sérgio Casadei da Casadei Vini e mais uma vez convido você a assistir esse vídeo até o final, porque eu vou abordar um assunto muito interessante, principalmente para essas pessoas que são as demonstradoras de vinhos e até eu chamo de demonstradoras de vinhos nota 10. Como eu já falei, eu sou o Sérgio Casadei da Casadei Vini. E hoje, neste vídeo, uma série de que eu estou gravando para essa profissional, eu vou falar de um assunto interessante, onde você vai curtir bastante. Mas antes que eu me esqueça, por favor, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva. Vamos lá. Demonstradora de vinhos nota 10. Se você não tem tempo e dinheiro suficiente para investir e nem disponibilidade para participar de cursos longos, caros e presenciais sobre o mundo do vinho, este assunto é para você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos ver se você consegue adivinhar qual é o assunto de hoje, ou quais assuntos eu vou abordar nesse vídeo. Olha aqui, eu estou mostrando algumas gravuras, algumas imagens, garrafas, rolhas e, por fim, o assunto de hoje é garrafas, rolhas e rótulos. Eu espero que você goste e a gente vai explorar a partir de agora. Tem um pouquinho de história. Isso é importante para você se situar ou para você pensar onde foi que a garrafa de vidro surgiu, como que ela apareceu, porque a gente num supermercado comprando ou demonstrando vinho não passa pela nossa cabeça, mas olha, não só o vinho que está ali dentro da garrafa, mas a própria garrafa tem uma história muito bacana. Vamos ver um pouquinho dela aqui. Da areia à garrafa. Transparente, estéril, resistente e 100% reciclável, a embalagem de vidro é inseparável da moderna história do vinho. Muita gente não sabe, mas a garrafa ela é construída principalmente de areia. Hoje existem materiais mais refinados que produzem vidros extremamente resistentes e com cores diferentes e assim por diante, mas a princípio a matéria-prima da garrafa foi a areia. É a areia. Muitas descobertas do homem foram feitas por acaso, ou pela simples observação de fenômenos naturais, e a descoberta do vidro foi uma delas. Então, no mundo do vinho, de onde veio o vinho madeira? Tem uma história e é por acaso. E como é que foi criado o vinho do Porto? Tem uma história e também foi por acaso. E assim por diante. Uma outra que eu acabei de lembrar, os vinhos de colheita tardia. Também tem uma história. Isso eu vou abordar num próximo vídeo. Então, hoje nós vamos focar, a princípio, na garrafa, nas garrafas, depois vamos falar de rolhas e depois dos rótulos. Sigamos. Um fragmento de vidro mais antigo registrado é um amuleto que está escrito o nome de Antefes II, faraó do Egito, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Então nós estamos falando que o pedaço de vidro mais antigo do mundo tem 4.000 anos. E nós estamos falando das garrafas de vinho que estão no supermercado e nos hortifruti. Mas foi lá que nasceu o vidro. Vamos em frente. O historiador romano Plínio Caio, que viveu mais ou menos 50 anos antes de Cristo, deixou documentos nos quais atribui aos navegadores fenícios que acendiam fogueiras enormes nas areias das praias para funcionarem como faróis. O que significa isso? Na navegação atual existem faróis nas ilhas, em rochedos, em pedaços de continente, pedaços de terra no meio do mar, para guiar os navios, para não chegarem até perto demais e baterem, sofrerem algum problema.
Então, lá atrás, nós estamos falando de 50 anos antes de Cristo, os fenícios nas praias sentiam enormes fogueiras para guiarem os navios que estavam fazendo rota de transporte de mercadoria e de pessoas e assim por diante. Depois que essas fogueiras apagavam, eles verificavam que no chão, na areia, sobravam pedaços de areia vitrificada. Ali nasceu o vidro, na verdade. O vidro que a gente conhece de maneira atual. Eu falei que há 2000 anos antes de Cristo já tinha um pedaço de vidro, mas aqui é o registro inicial quando se começou a se produzir o vidro, na verdade. Os egípcios passaram a utilizar o vidro como joia, como embalagem para cosméticos, vasos e tigelas. Desta época, o vidro foi, aos poucos, sendo aperfeiçoado e ganhando o mundo. Nós estamos falando do mundo antigo, né? Garrafas e a história. Olha só como eram as garrafas e os vasilhames, onde os romanos, os gregos, os egípcios, os fenícios guardavam os vinhos, né? Então nós temos uma ânfora, 3 tipos de garrafa, as duas já são de vidro, na verdade são 3 de vidro e tem um invólucro, parece de metal. E depois, a partir de 1600, as garrafas começaram a ter o formato que tem hoje em dia, de vidro também. Mas vamos pela história. Uma das dificuldades que conseguiram transpor foi a elevação da temperatura dos fornos, necessária para a fusão dos elementos que compõem o vidro. Como eu falei no slide anterior, as fogueiras eram imensas, então o calor era insuportável, era altíssimo na temperatura. Por isso que derretia a areia e formavam os pedacinhos de vidro. Quando eles começaram a produzir o vidro de uma maneira, não diria industrial, mas de uma maneira mais organizada, eles precisaram aumentar muito a temperatura dos fornos para derreter a areia e os outros compostos que compõem o vidro. E como eles conseguiram? Através de foles. Foles aquelas, parece uma sanfoninha que você aperta e sai um ar mais forte, mas eram foles imensos. E com isso fizeram com que o fogo ficasse mais ardente, mais quente, produzindo mais calor e aumentando a temperatura. Fazendo assim, a massa vítrea passou a ser mais maleável e de qualidade mais apurada, aumentando a possibilidade de fabricação de artefatos diferentes. Então, eles não estavam pensando muito em garrafas, mas o vidro era uma coisa muito importante para eles naquela época. No entanto, foi somente com a descoberta da técnica do sopro, fabricação de vidro oco, que capacita a produção de garrafas, potes e copos na Síria, novamente, no século I a.C., que a grande revolução da história do vidro teve lugar. Então, até tem propaganda na televisão de um garoto que é vidreiro, ele está fazendo uma garrafa ou um pote, e é uma propaganda sobre investimento, ele assopra, né? Então, eles conseguiram fazer com tubos, assoprar a massa e aí formaram as garrafas. Então, todas as garrafas a partir de 1600 eram produzidas através do sopro, né? Até dizem que a garrafa tem 750 ml porque é a capacidade pulmonar de sopro de uma única vez do soprador de vidro para fazer uma garrafa. Interessante isso, né? Eu estou falando, as histórias sobre o mundo do vinho são muito bacanas. O Império Romano já se estendia sobre o Oriente Médio. Quem não estudou a fundo o Império Romano, isso na época de Cristo, né? Alguns anos antes de Cristo, alguns séculos antes de Cristo e depois também, o Império Romano era o maior império. A civilização romana se espalhou pela Europa inteira, a Europa Ocidental e a Europa Oriental, foi até a Inglaterra, no norte da África, no Oriente Médio. Então, era uma civilização muito próspera, rica e com várias conquistas e muitas guerras, mas principalmente com muita evolução, né? E ali diz, o Império Romano já se estendia sobre o Oriente Médio e o vidro foi ganhando espaço e status de produto nobre, presente nas casas mais abastadas dos romanos.
Então, o vidro é como se fosse hoje uma taça de cristal para a gente, né? Ou uma boa taça de vidro que a gente tem em casa, né? Para a gente apreciar o vinho. Mas naquela época eles gostavam como se fosse pedaços ou joias, né? E só as famílias mais ricas tinham acesso a esse vidro. O vidro assim, que sai da forma e esfria, tem uma tonalidade âmbar. Eu vou mostrar a cor âmbar para vocês. É necessário agregar colorantes, tanto para obter um vidro verde, coloca-se cromo, quanto para se obter um vidro branco transparente, coloca-se manganês, né? A areia, a sílica, é um dos materiais que compõem o vidro que faz a garrafa. Aqui, para se produzir o vidro verde, que são a maioria das garrafas dos vinhos tintos, coloca-se cromo. E para se fazer as garrafas de vinho branco e rosé, coloca-se manganês. Vamos em frente. Mas a história do vidro teve um período escuro e longo, quando o Império Romano caiu. Por volta de 300 anos depois de Cristo, o Império Romano sofreu grandes baixas pela invasão dos bárbaros, né? E aí nós entramos na Idade Média, onde o vidro ficou mais ou menos quietinho, escondido, não evoluindo tanto. Isso falando de história, mas com certeza ele teve sim evolução nessa época. Apesar de já ter se transformado em uma indústria significativa, o homem da Idade Média nem pensava em utilizar o vidro para engarrafar líquidos. Como eu falei no slide anterior, houve evolução sim durante a Idade Média. Fizeram, talvez, garrafas sopradas, copos, jarros, mas eles não pensavam em colocar o vinho lá dentro. Ainda colocavam-se em ânforas ou colocavam-se os vinhos em barricas de carvalho. Nessa época, a maioria dos vidreiros se concentrou na ilha de Murano, perto de Veneza, na Itália, para onde foram transferidas muitas fábricas com fornos cada vez maiores e potentes. Então, lá na ilha de Murano, fica do lado de Veneza, né, no Vêneto, na Itália. Vêneto é uma região produtora de vinhos. Eles foram para lá, as grandes fábricas, e começaram a produzir vidros, mas de uma maneira um pouquinho diferente, né? Eles trabalhavam vidros ornamentais, vidros planos, vitrais e peças utilitárias. Vitrais são aquelas pecinhas coloridas de vidro que estão nos castelos, nas igrejas principalmente. Então eles eram mestres nessa época de fazer isso aqui. Vamos lá. Olha só, os tipos de produto que eles produziam, os tipos de vidro ou os tipos de produto à base de vidro que eles produziam e ainda produzem em Murano. Olha lá. Na casa da minha avó tinha uns bichinhos de vidro pequenininhos e vários. Eu ficava olhando aquilo, achava interessante e ficava, como é que alguém consegue fazer isso? E lá naquela época já se fazia esse tipo de ornamento, né? Lembrando que Veneza tem é uma cidade no meio, uma cidade que surge no mar, né? E são vários canais por onde você passeia nesses barcos, essas gôndolas, que muitas vezes as pessoas entram, comemoram uma viagem e vão passear nesses canais. Murano também é assim. Mais um pouquinho de história, já estou acabando, né? Ao final da Idade Média trouxe uma revolução que começou com o aumento da produção de bens de consumo, dos alimentos e, consequentemente, dos vinhos. Então a população está crescendo, Idade Média, final da Idade Média, perto de 1600, a população cresce, os alimentos começam a ser produzidos em maior quantidade, os vinhos também, e aí, na verdade, eles começaram a pensar em colocar os vinhos em garrafas. Os problemas políticos fizeram com que somente em meados de 1600 a indústria do vidro, especialmente a inglesa, fosse capaz de produzir garrafas de paredes mais espessas, portanto mais resistente, permitindo que o vidro pudesse ser também uma embalagem para o transporte de vinhos.
Então, a partir de 1600, quando os ingleses começaram a produzir essas garrafas, começaram também a colocar vinho lá dentro e transportar, e levar de um país para o outro, levar até a mesa de um local onde se vendia o vinho, até a residência da pessoa que comprava. Então, em 1600 a garrafa tomou a forma que tem hoje. Hoje em dia, a garrafa não é mais soprada por seres humanos. Até pode ter isso, mas a maioria é industrializada. Como vocês estão vendo aqui nas fotos. Né? Aqui tem um vidreiro que está moldando algum jarro, alguma coisa com a mão. Também tem um jarro que foi soprado, mas nas outras fotos a gente consegue ver as garrafas incandescentes sendo produzidas em escala industrial. Então eu vou parar um pouquinho na história e vou chamar a sua atenção que está assistindo esse vídeo. Olha só que legal, ônibus, ou você vai de Uber para o seu trabalho, se for de ônibus você vai no conforto, sentado algumas vezes, outras vezes passa um pouco de apuro, mas muitas vezes é possível sentar, botar um fone de ouvido e ou jogar, ou ver um vídeo, dar risada, assistir uma notícia. Mas a minha proposta, enquanto você estiver dentro do ônibus, você pode ir assistindo as aulas deste curso ou do curso que eu estou preparando para vocês. Então, chamo mais uma vez a atenção porque está na palma da mão. O conhecimento sobre vinho não precisa ser presencial, não precisa pagar um valor exorbitante. Né? Assistindo essas aulas, você pode enriquecer o seu conhecimento sobre vinhos, trabalhar melhor na hora da promoção, da venda e, de novo, na palma da mão, como está nessa menina sentada no ônibus aí. Olha só, nós vamos começar a sair, ou transferir o assunto, né, de garrafa para um outro assunto que eu vou abordar aqui. Mas um problema que atormentava os produtores de vinho desde a antiguidade era a maneira de vedar os vasilhames. Lá na antiguidade, naquelas ânforas, algumas civilizações colocavam panos e colocavam resina de abelha para fechar, mas era muito trabalhoso. Mesmo assim, eles conseguiram diversas maneiras, com couro, diversas maneiras de fechar os vasilhames. Eu falei couro, resina de abelha, eles criavam alguma coisa para o vinho não derramar durante o transporte. Né? Eles já haviam percebido que os recipientes mais bem fechados conservavam o vinho por mais tempo. Então, nós estamos falando em 1600, as garrafas de vidro para o transporte, para o consumo e também para o armazenamento. E os vinhos que ficavam mais tempo armazenados melhoravam com o tempo. Mas precisava de um processo ou de um objeto que pudesse vedar e fazer com que o vinho permanecesse íntegro dentro da garrafa. Né? Então, a utilização das rolhas de cortiça no século XVII já era popular na Espanha e em Portugal, mas encontrou uma resistência nos outros países europeus. Mesmo assim, ela foi disseminada e se tornou a melhor companheira da garrafa e do vinho, exatamente para fechar a garrafa. Com o passar dos anos, descobriu-se que a garrafa de vidro e a rolha de cortiça era a melhor combinação para preservar e transportar os vinhos. Então, hoje a gente olha uma garrafa, será que é de rosca, será que é de rolha, de cortiça sintética? A gente olha, oferece, abre com saca-rolha de uma maneira muito tranquila. Mas até lá teve tudo isso de história, ou melhor, até aqui, olha quanta história a gente já teve. Os formatos atuais das garrafas de vidro evoluíram um pouco nos últimos 100 anos, a não ser pela adoção da tampa de rosca e pelas pesquisas e lançamentos de garrafas mais leves, que geram menor impacto ao meio ambiente. Então, no começo as garrafas eram espessas, pesadas, né? Porque eles não tinham tanta tecnologia. Hoje em dia, a busca por garrafas mais leves e mais duráveis é o principal objetivo da indústria de vidro para produzir garrafas. Isso gera um impacto muito menor
em relação ao meio ambiente, apesar das garrafas serem 100% recicláveis. Então, hoje na produção de garrafa, tem a matéria-prima virgem e tem muita coisa também de vidro reciclável, que passa por um processo para se fazer essa garrafa. A função primária de armazenamento estéril, estanque de um vinho que a garrafa proporciona, quase nunca é percebida pelo consumidor final. Mesmo que eu estou falando, a gente compra o vinho, chega em casa, abre, toma, nem presta atenção muito na garrafa. Mas é um objeto muito importante na cadeia produtiva do vinho e que você, que faz a demonstração, conhecendo isso, você vai poder observar de uma maneira ou com um olhar diferente a partir de agora em relação aos vidros e às garrafas de vidro que você pega na mão para mostrar para os clientes. Ainda, né, o que é levado em conta é o peso da garrafa, que no Brasil ainda é sinônimo de vinho mais estruturado e de melhor qualidade. Isso é uma jogada de marketing. Lógico, os grandes vinhos produzidos no mundo todo são envasados em garrafas mais robustas, mais bem elaboradas, né, que mostram uma certa qualidade. Mas com um impacto no meio ambiente, os países produtores de vinho estão buscando garrafas mais leves e não tão sofisticadas e bonitas. O mais importante é armazenar o vinho, preservar a qualidade dele, não impactar o meio ambiente e ter uma garrafa com produtos que possam continuar sendo recicláveis de melhor qualidade. Mas no Brasil ainda as pessoas pegam uma garrafa, e é normal isso. Isso aconteceu no mundo inteiro e ainda acontece. Uma garrafa de vidro, olha que peso, e aí põe o dedo embaixo, assim, aquela parte de baixo é profunda, esse é um grande vinho. Tem gente que faz vinho mais ou menos e coloca em boas garrafas para chamar atenção. Isso é uma jogada de marketing, mas faz parte do nosso mundo. Futuramente eu vou fazer uma aula mostrando todos os tipos de garrafa em relação ao mundo do vinho. Mas aqui eu vou colocar as duas mais importantes. A bordaleza e a borgonhesa, que são as garrafas mais populares no mundo, fabricadas em várias cores, foram os primeiros formatos utilizados de garrafas ecoeficientes que são mais leves. Eu estou falando o tempo todo de meio ambiente. Eu falei também lá atrás da cor âmbar. Essa é uma cor âmbar, né? Se eu colocar cromo, ela vai ficar verde. Então, essa garrafa é chamada de bordaleza, ou estilo bordaleza, de Bordeaux, na França, onde são colocados, onde são envasados os vinhos mais encorpados. A maioria dos vinhos são engarrafados nesse tipo de garrafa. Os ombros são mais largos do que qual outra garrafa, comparando com qual? Com essa aqui, que é a borgonhesa. Então, esses são os dois estilos mais populares, mais famosos que tem no mundo do vinho, espalhado por todos os países. O estilo borgonhesa, da Borgonha, são vinhos mais delicados e também utilizados em grande parte, ou melhor, em quase todos os países vinícolas. Se você for para o Alentejo, que é uma região produtora de vinhos em Portugal, as garrafas vêm nesse formato também, né? A gente consegue encontrar no Chile a uva que produz o vinho Shiraz, eles colocam nessa garrafa. Então, as duas garrafas são utilizadas em todos os países produtores de vinho. Mas tem outras garrafas também. Mas futuramente eu mostro para vocês que garrafas são essas que eu estou comentando. Agora é só para ter uma amostra. Bom, chegamos ao fim das garrafas e vamos entrar num outro mundo, que é tão importante quanto a garrafa e o vinho. Eu estou mostrando aqui exatamente, né, o sobreiro, as rolhas de cortiça, as cascas do sobreiro, né, ali uma pessoa retirando a casca da árvore do sobreiro, que eu vou explicar o que é isso. E a produção de rolhas de cortiça. Ah lá, o tronco da árvore, do tronco do sobreiro, de onde foi extraído a casca para se fazer a rolha. Então, o sobreiro e rolhas de cortiça. Eu só quero lembrar o seguinte, rolha é sinônimo de tampa. Então, você pode ter uma rolha de cortiça, uma rolha de aglomerado de cortiça, uma rolha de vidro, uma rolha sintética, uma rolha de rosca.
Então, quando você pensar em rolha, não pense apenas em cortiça. Pense em todos os tipos de tampa que vedam as garrafas de vinho. Então, como são produzidos, né? Produzidos com a cortiça, que é a rolha de cortiça, que é retirada do milenar sobreiro. Milenar sobreiro é uma árvore que existe há milhares de anos. Árvores da família do carvalho, mesmo que faz as barricas. As rolhas permitem a conservação do vinho em garrafas, preservando a qualidade e a tipicidade. Lembra lá em 1600, eles tinham um problema de colocar o vinho dentro da garrafa e não saber como vedar da melhor maneira. E lá também apareceram essas rolhas de cortiça, né? Hoje em dia, a rolha de cortiça, eu acho que provavelmente 70% dos vinhos produzidos no mundo utilizam a rolha de cortiça, seja ela uma cortiça pura ou um aglomerado, que a gente vai poder ver numa figura aqui na frente. A primeira extração, veja bem, eu vou falar um pouquinho sobre o sobreiro, como é uma árvore tão importante. Alguns países, as gerações acabam herdando das gerações anteriores plantações de sobreiro para produzir a cortiça, assim como a próxima geração de uma vinícola no Brasil vai herdar os vinhedos, a adega, para continuar a produção de vinhos. E nos países da Europa, onde tem o sobreiro e a produção de rolha, de cortiça, também as gerações herdam das gerações anteriores plantações de árvores grandes como o sobreiro para continuar produzindo a rolha de cortiça. Mas então, a primeira extração da cortiça é feita quando o sobreiro atinge 25 anos. Vai pensando e fazendo as contas de quanto tempo se faz a extração e se produz a rolha. Então, a gente fala de algumas gerações com uma única árvore, né? Quando o sobreiro atinge 25 anos, mas a primeira casca não pode ser usada para a produção de rolha. Então, o sobreiro chegou com 25 anos. Lembrando, hein, uma parreira de uva já começa a produzir uva para vinho aos 3 anos de idade. Aqui nós estamos falando de uma árvore com 25 anos de idade. Então, eles retiram essa primeira casca, mas não é utilizada. Ela não serve para fazer a rolha. É preciso aguardar mais 9 anos para que a terceira casca, esta sim, então nem a primeira nem a segunda são utilizadas, só a terceira, esta sim, utilizada para as rolhas, seja retirada. Então, só depois de alguns anos, se você fizer as contas aqui, eu posso retirar aquela casca. O que está acontecendo? A árvore cresceu cheia de casca em volta. Tira-se a primeira, cresce de novo a casca, tira-se a segunda, cresce de novo a casca. Aí na terceira, tira-se essa casca para se fazer a cortiça. Daí em diante, pelos próximos 150, 200 anos, tempo de vida dos sobreiros, de 9 em 9 anos, pode ser feita uma nova extração. Então, estou falando de árvores de 200 anos. Né? Poxa, se a gente pensar, há 200 anos tem uma árvore de sobreiro na Espanha ou em Portugal ainda produzindo cascas que produzem as cortiças e as rolhas de cortiça. Quero fazer uma pergunta para você, já que a gente está falando de garrafa, de vinho e de rolha. Para que serve a rolha em uma garrafa de vinho? Seja ela de cortiça ou qualquer outro material. Então, para que serve aquele vedante, que pode ser de cortiça, de aglomerado, de vidro, de rosca sintética? Para que serve quando se coloca o vinho lá dentro e a rolha? Eu trouxe aqui 5 alternativas. Eu gostaria que você desse uma lida e pensasse na resposta, porque no último slide você vai conseguir ver essa resposta, né? No final desse vídeo eu vou trazer a resposta para você. Para não deixar o ar entrar na garrafa, para permitir a microoxigenação nos vinhos, caso seja ela de cortiça, para evitar que o vinho saia da garrafa, para que seja usado um saca-rolha ou nenhuma dessas. A gente vê no final do vídeo, ou melhor, isso, no último slide. Aqui eu vou mostrar para vocês os tipos atuais de rolhas vedantes para as garrafas de vinho. Então, a de rosca, screw cap, a de vidro, alguns vinhos vêm com uma de vidro também, é muito interessante.
a sintética, a rolha de cortiça que eu venho falando até agora, né? Uma composta, que é espumante, porque ela tem várias camadas para a produção dessa rolha, que é uma rolha composta, para aguentar a pressão nos vinhos espumantes. E o aglomerado de cortiça, que são pedacinhos de cortiça coladas, juntados, né, aglomerados com uma certa cola que não vai interferir no sabor do vinho, e aí se forma a rolha de cortiça, de aglomerado de cortiça. Por fim, nós vamos falar do rótulo, né? E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, acabei escrevendo. Se eu escrever aqui que vou te ensinar a ler um rótulo de vinho, eu vou estar mentindo. Pois o fato não é ler, e sim absorver os dados, tentar transformar em informação e interpretar. Eu posso ler um rótulo, mas o que esse rótulo está me dizendo? Ah, então eu vou ler, vou interpretar e vou chegar à conclusão de que é um vinho do Novo Mundo, do Velho Mundo, a safra e assim por diante. Mas vamos lá, ó. Meu conselho, é isso que eu faço quando eu faço degustação. Ontem, sábado, eu fiz degustação num cliente e vou voltar hoje no domingo para fazer degustação. O que eu fico fazendo enquanto não tem movimento? Eu pego os rótulos e fico lendo. Se você, veja bem, né? Isso se consegue, quer dizer, aprendendo a ler rótulo, lendo. Você que passa horas na adega, como eu, entre centenas de garrafas de vinho, aproveite os momentos mais calmos e pegue uma garrafa que você não conhece e leia o rótulo. E também o que está escrito atrás, no contrarótulo, porque lá tem muita informação. A gente consegue aprender muita coisa sobre um vinho no contrarótulo. Faça isso tantas vezes que você puder. Olha só, se você fizer isso entre 20 vezes, leu 20 vezes, você se dará bem com certeza em 19 vezes. E até lá você vai ser uma expert em ler rótulo de vinho. Então, só tem uma maneira. Você pode estudar, existem vídeos falando na internet sobre ler o rótulo, existem algumas técnicas que você pode fazer, mas para nós, demonstradores, demonstradoras de vinho, pega o rótulo e fica lendo, compara um com o outro. Qual a diferença desse para aquele? Então vamos ler um rótulo de um vinho argentino, um vinho varietal de uma única uva. Olha só que interessante que é isso aqui. O nome do vinho, tipo de uva, Malbec. Região, Mendoza, na Argentina. A safra, 2006. A sub-região, Vale de Uco. Algumas informações adicionais falando do vinho, da família, da região. Essa vinícola só faz com os melhores vinhos e assim por diante eles escrevem no rótulo. O teor alcoólico, isso é obrigatório, e o volume, 750 ml, ou 750 ml de vinho dentro de uma garrafa. É a garrafa normal, é a garrafa mais comum que existe no mundo dos vinhos. Agora a gente lê um rótulo de um vinho de corte. Eu peguei aqui um vinho de Bordeaux, o Chateau Latour. Vamos ver aqui. Ó. Nome do vinho, Chateau Latour. Qual é o tipo de uva? Não tem. Por isso que você precisa estudar e conhecer que alguns vinhos do Velho Mundo não trazem a descrição das uvas, enquanto no Novo Mundo, a maioria dos vinhos tem sim a descrição, como o anterior, que era o Malbec. Região, Pauillac, safra 1990, informações adicionais, teor alcoólico e volume. Rótulos. Eu pus alguns aqui para você ver como é uma coisa complexa, porque alguns vinhos trazem informação, outros não, trazem gravuras, obras de arte, desenhos, até para cegos, né? O rótulo em braille, a pessoa vai ler o que está escrito, ou vai perceber com a mão o que tem dentro da garrafa e o que o produtor quis dizer através desse rótulo em alto relevo. Obras de arte, como aqui a Champagne Dom Perignon, com rótulos de cores diferentes. Né? Claude Touribe é um vinho que eu encontro no supermercado, ele traz uma série de informações, tanto no rótulo quanto no contrarótulo. Então vale a pena você investir seu tempo enquanto você aguarda novos clientes para ler os rótulos. Então vamos ver se você acertou.
respondendo à pergunta, né? Para que serve a rolha em uma garrafa de vinho? Seja ela de cortiça ou de qualquer outro material. Vocês viram no slide anterior que eu pus 6 tipos de rolha, né? De cortiça, aglomerada, sintética e assim por diante. Olha só que impressionante isso. Muitas vezes, eu também já me confundi várias vezes quando eu estudo vinho, quando comecei a estudar, eu achava que a rolha era para isso, achava que a rolha era para aquilo, mas na verdade, qualquer tipo de rolha numa garrafa de vinho serve para que o vinho não saia de dentro da garrafa. Simples assim. Lógico, eu vou tampar uma garrafa com um líquido lá dentro e se eu virar ele não vai sair. Essa é a função da rolha, da tampa. Ok? Estamos chegando no final desse vídeo. Então, olha, demonstradora de vinhos nota 10. Mais uma vez, seja bem-vinda a esses episódios, esses vídeos que eu estou abordando assuntos de uma maneira mais simples para que você possa adquirir conhecimentos sobre o mundo do vinho. Por fim, não se esqueça, hein? Deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. O canal é Casa dei Vini. Finalizando, saúde, muito obrigado e até o próximo vídeo.